E hoje, como vocês estão vendo, a gente está num lugar muito legal, muito especial aqui do Estúdio Voz, que é a nossa sala bar, que eu acho que vai ser incrível esse episódio. Para quem me acompanha no Instagram, eu já tinha contado um pouquinho, né, da minha convidada e do quanto ela é especial. E falando um pouquinho dela, da Ká. A Ká é palestrante, escritora, apresentadora. E hoje tem um trabalho incrível de ajudar os casais a encontrar a plenitude através da fidelidade, da ética e da sexualidade livre. A Ká também ela fundou uma sociedade secreta de swing em 2017, que hoje é a maior do Brasil. E, além disso, hoje ela tem várias notícias legais para contar sobre esse mercado ainda, novidades que ela que vai contar aqui, que eu fiquei apaixonada. Ela também é uma cliente aqui muito querida do Estúdio Voz, já é cliente de anos, nós aqui do Estúdio Voz. Tem um podcast hoje que é sucesso, que é o Pode Trocar. E tem tanta história incrível e eu tô tão feliz dela estar aqui hoje. Então, apresentando para vocês, muita gente já conhece ela e é uma honra ter ela hoje aqui comigo. Camila Voluptas, muito bem-vinda. Obrigada, Ju. Bar. Adorei. Gente, incrível. Sabe? Você não tinha gravado aqui ainda, Não, né? E eu acho que tem tudo a ver. Vou trazer uns convidados aqui pra fazer um papo de bar. A gente tá querendo fazer uns episódios de debates. De debates, que legal. Eu não fiz, eu tenho vontade também de fazer debate, sabia? Também. Porque fica só contando história e é uma coisa que as pessoas gostam, né? Também. Eu acho que o debate ele é necessário. Eu acredito que, assim, né, como eu já te disse, enquanto o diálogo ele puder existir, a gente tem que manter, né? Claro. Então, é isso. Eu acho que o diálogo... Pegando esse gancho, o que você teria vontade de trazer de assuntos para um debate, assim? Já começou polêmico. Gata, vou ser sincera, é bem complicado, porque, assim, tem muita gente que tem muito preconceito, né? Sim. E de verdade, eu não a julgo, né? Não julgo essas pessoas, porque elas tiveram uma construção para acreditar nas coisas que elas acreditam. Então, é muita repressão religiosa, é crença de que, por exemplo, toda pessoa que tem uma prática de vivência liberal tem uma IST, ou é um vetor de transmissão ambulante. Mas promíscuo a gente é mesmo. Eu falo, promíscuo a gente é mesmo. Você não tem raiva dessa palavra? Não tenho. Eu não tenho nem raiva da palavra. Mas você escuta muito? Sim. Mas esse pra mim é o que eu sou, é a definição. É como me chamar de gorda, é sinônimo. Sim, sou gorda. E eu não me ofendo por ser gorda, né? Eu aprendi a entender que essa é uma característica minha e tá tudo bem. Né? Quem a gente é? Essas são características nossas, assim. É que eu sempre deixo claro que, assim, eu sou de fato muito imoral. Mas eu sou muito ética, né? Então, uma coisa que nunca vai voltar na minha vida é consenso, respeito, fidelidade e lealdade. Essas coisas são palavras-chave. E ética não tem nada a ver com sexualidade livre. Muita gente confunde, né? Eles acham que ter a sexualidade livre pode ser falta de ética, não é? Você não tem julgamentos por isso também? Na verdade, assim, as pessoas, eu acho que elas confundem, sabe o quê? Vulgaridade. Com falta de ética. Porque vulgaridade e falta de ética são coisas diferentes. Sim. Por exemplo, se eu tirar minha roupa agora e eu me insinuar pra você, eu tô sendo o quê? Vulgar. Sim. Se eu estiver num bar e eu dar em cima do cara que tá me atendendo... ali, né? Eu tô sendo o quê? Vulgar, né? E eu acho que é isso. Liberdade não tem nada a ver com ética. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Eu falo assim, não, a gente pode ser livre e ético, mas a gente pode ser livre e ético e não ser vulgar. Eu acho que essa é a diferença. Sim. Né? A gente poder falar sobre liberdade é uma maneira em que a gente está respeitando o ambiente, as religiões, né? A construção individual, a jornada de cada um, né? As pessoas têm uma construção. Você foi criada como um monogâmico a vida toda. Eu não posso simplesmente enfiar na monogamia goela abaixo. Eu não posso dizer para as pessoas que a não monogamia é uma evolução. Porque automaticamente eu estou dizendo para você, viu, Ju, você é monogâmico, está faltando para você evoluir. E não é isso. Às vezes você nasceu para ser não monogâmica e vai ser sempre monogâmica, né? Mas o ser humano não é monogâmico, né? Isso é fato, né? Na verdade, assim, a gente não pode generalizar. Você não se atrairia por outras pessoas, mesmo apaixonado por alguém, ou leal, né? Ou fiel, né? Fiel carnal, mas a atração, isso são coisas incontroláveis, né? Engraçado, né? Olha só, eu sou liberal, tenho relacionamento com outras pessoas,
E eu sempre bati isso nessa tecla. Eu falo, ai, gente, eu sou liberal, mas eu sou monogâmica. Mas é porque hoje eu estou numa relação. E essa relação é uma relação que levou muito tempo para chegar onde chegou. Sim. Então, eu vou ser bem sincera. Apesar de eu poder ficar com outras pessoas hoje, eu não me imagino sem ele, entende? Linda. A gente é um parceiro, sim. A gente tem uma parceria muito forte. Assim, e já bem trabalhados, né? Os dois, cada um com a sua própria segurança, porque eu imagino que tem que ter tudo isso para você ter uma cabeça aberta hoje em dia, né? Tem. Ô, Cá, sabe o que é legal? Então, vamos começar do início, porque muita gente ainda não te conhece, a maioria conhece, porque ela é muito celebridade, famosa, mas então, tem o seu nicho muito, muito particular de ser assim, mas contar um pouco de quem é a Camila desde o início, porque a tua história me chamou muita atenção, que eu te contei, que eu li de um jornalista e fiquei muito impactada com o que você passou do antes da Liberdade. Eu conheci o Ed, eu era, na verdade, o meu primeiro emprego, eu era estagiária. E aí, o que acontece? Eu fui criada, assim, dentro de uma família religiosa, mas sem muita religiosidade. Eu era mais livre. Quando eu conheci o Ed, ele frequentava uma igreja chamada Congregação Cristã no Brasil. E, assim, é uma igreja, assim, das igrejas evangélicas, é uma das mais, assim, tradicionais, sérias, assim. Tanto que, assim, eles, para você ter uma ideia, separa homens de mulheres. Mulher sentando de um lado, homem do outro, mulher cobre a cabeça com véu, é bem restritivo. E Ed era casado na época. Só que, assim, quando eu conheci ele, engraçado, eu cheguei num ponto que, assim, eu sabia que ele era casado, eu trabalhava ali com ele, e me esqueceu. Eu esqueci que ele era casado, esqueci que a mulher dele estava grávida, sabe? Fugiu da minha cabeça, assim. E eu me apaixonei. E ele também se apaixonou. Só que o Ed, ele tem... E eu acho que isso foi uma coisa que me chamou muita atenção nele. O freio ético dele é muito forte. E ele falou, eu não posso fazer isso, porque eu assumi uma responsabilidade com a minha esposa, e ele acabou se tornando meu melhor amigo. E aí ele fez o que? Ele me converteu na igreja. E ele trouxe para mim, o que, por um lado, foi bom, um senso, talvez, de mais controle, coisa que eu não tinha. A vida era uma festa para mim. Em partes foi bom, em partes foi ruim. Eu acabei... Eu era uma pessoa muito carente, né? Uma construção de um lar meio desfeito, né? Tentando agradar a família do meu pai, tentando agradar a família da minha mãe. Então, eu era uma pessoa que eu me agarrava a qualquer laço mínimo de afeto. Essa é a questão. E aí, o que aconteceu? Eu já estava sem o Ed, quer dizer, né? Sem a pessoa que eu me apaixonei, que eu queria. Eu tinha acabado de perder o meu pai. E no dia que eu perdi o meu pai infartou. Olha, é uma coisa muito louca. Meu pai, ele infartou, eu estava... Engraçado, eu estava reconstruindo minha relação com meu pai, que era uma relação meio abalada. E no dia que eu passei no vestibular, que eu liguei para o meu pai para contar que eu tinha passado na faculdade, que era o sonho do meu pai infartou. Eu não consegui dar essa notícia para ele. E aí, aquilo mexeu muito com a minha cabeça. E naquele dia eu conheci o meu primeiro marido, na igreja, porque ele veio me visitar, porque eu estava de luto, ele veio me visitar com uma amiga minha. E eu já tinha passado um processo de reconstrução, porque eu já passei muita necessidade, né? Quando eu fui morar sozinha, foi difícil para mim. Eu tinha problemas de autoestima, problemas financeiros. Então, eu já estava num momento da minha vida que eu já tinha superado alguns dos meus traumas e problemas, né? E aí, o que aconteceu? Eu me agarrei a ele. E ele, vendo que eu já tinha um carro, eu estava fazendo faculdade, e eu era 8 anos mais velha que ele. Ele viu em mim uma oportunidade dele sair da repressão religiosa, porque ele era dessa igreja que o Ed me apresentou. Igreja. Ele era da mesma igreja. E aí, eu acabei em 11 meses me casando com ele. E assim... Você era muito religiosa, assim? Eu cheguei a um ponto que, para você ter uma ideia, o Ed, ele foi morar em outro estado. O Ed, ele vinha para São Paulo para almoçar comigo, eu dava a mão para ele. Eu não dava nem um beijo no rosto. Porque, para mim, ele era servo de Deus, irmão daquela igreja. E, né, eu estava namorando, então... Era bem complexo, assim, para mim, sabe? Eu não cortava o cabelo, não ouvia músicas que não eram da igreja, sabe? Eu entrei numa fase bem, bem complexa mesmo na igreja, de entrega mesmo. E aí, na lua de mel, nós tivemos a nossa primeira relação, que apesar de ter sido curiosamente, não parecia ser a primeira relação dele, né? Aí eu pensei, deve ser instinto masculino, né? Mas, por um lado, eu não era virgem, então isso era uma coisa que eu acho que pegou um pouco para ele. Ele ficou com isso engasgado. Eu acho que ele ficou com isso um pouco... Ele sabia, né? Nunca escondi. Mas eu não sei exatamente. Até hoje eu não sei dizer o motivo. E eu culpo, assim, a
violência dele mesmo, né? Aí o meu primeiro marido me agrediu na lua de mel. E aí foram 3 anos de uma relação muito abusiva, né? 3 anos, assim, de espancamento, de chute, de ofensa, de gaslighting, de me interrupting, de tudo que você pode imaginar. Eu era uma pessoa realmente que não tinha um poder ativo ali dentro daquela relação, sofrendo muito. E aí essa relação durou 3 anos. Nossa, aguentou, hein? Foi. Mas sabe o que é complicado, Ju? Eu chegava na igreja, às vezes assim, ó, hoje eu vou me libertar, isso não tá certo, né? E era uma dicotomia muito forte do que eu vivia. Por quê? Porque, assim, por um lado, ele era extremamente religioso e, por outro, ele era extremamente imoral. Ele, tipo assim, ele entrava em sites de internet, ele lia contos muito pesados, contos de incesto, sabe? Ele assistia muito filme de homem com homem, então eu comecei a questionar a sexualidade dele, tudo isso. E aí, o que acontece? Eu entrava na igreja, eu falava assim, não, hoje eu vou me divorciar. Eu não aguento mais essa vida. E aí, o que aconteceu? Eu ouvia lá, né, na frente, você entrou aqui querendo se divorciar, Deus manda te dizer que a mulher sabe dificuldar, lá, 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 lá. E aí eu voltava para casa, ok, eu tenho uma missão com ele. Minha missão é mudá-lo, minha missão é melhorá-lo, é ajudá-lo a evoluir, entendeu? E eu, de fato, acreditei nisso. Então, foram 3 anos. Quando eu finalmente me libertei, o Ed estava se divorciando. E aí nós pudemos embarcar numa relação. Uma relação muito feliz, muito plena. Timing bom esse, hein? Timing bom. Foi na hora certa. Só que eu tive a minha sexualidade, que antes era muito boa, completamente destruída. Eu passei a detestar sexo. Eu tinha... Ele te traumatizou, cara. Total. Pra ele fazer eu abrir as pernas pra ele se masturbar, pra você ter uma ideia. Tipo, era um horror, assim. Só pensava em si próprio, no prazer de si próprio. Sim, sim. E quando eu falo, ele pedia pra eu abrir as pernas para se masturbar, eu não tô falando, né, com uma uma figura de linguagem. Eu tô falando literalmente. Ele olhava pra mim e falava, abre a perna aí. Ele se masturbava, olhando. E aí, é isso. E aí, eu cheguei num ponto que, assim, ele me criticava. Mas ele não queria nem fazer o ato sexual. Nada. Ele falava assim pra mim, essa mancha na tua perna, porque você é gorda, assa a perna, aí feia a mancha. Essas estrias, você tá gorda, você isso e tal. Nossa, que horror esse cara. Foi um show de horror, E em contrapartida, ele era a pessoa mais doce da igreja. Ele atravessava, parava, ele atravessava as velhinhas da rua, mas é um psicopata, né? E aí, o que aconteceu? Você soube dele ou como ele está hoje? Em 2019, eu fiquei sabendo, através do meu advogado, que ele foi processado por estupro. Nossa. Porque ele tentou abusar de uma mulher no ônibus. E isso porque ele tinha entrado na polícia e tal. Eu não sei exatamente que fim que deu, mas eu sei que eu denunciei ele na igreja, ele foi expulso da igreja, eu acho. Perdeu o ministério dele lá, que ele tinha, porque ele continuou tendo ministério na igreja quando nos divorciamos. Mas você tinha medo de sair fora da relação? O que você foi aguentando tanto, assim? Carência, né? De achar que, assim, eu não ia encontrar ninguém melhor, né? Então, é isso que eu tenho pra mim. Era como se ele tivesse sido um prêmio pra mim, sabe? É muito mais do que eu merecia. Sim. Porque todo mundo falava isso pra mim. Todo mundo lá na igreja dizia assim, nossa, ele é mais jovem que você, ele é mais bonito que você, ele nasceu na igreja, você é muito sortuda. Olha como ele é educado, olha como ele é carinhoso. Mas ninguém conhecia o monstro que eu tinha dentro de casa, entendeu? Nossa, gente. E aí eu me sentia cada vez pior. E aí você acredita naquela estrutura religiosa, né? A estrutura de você não pode se divorciar, porque senão é de Deus, ou que Deus une o homem não separa, né? E isso vai realmente confundindo algumas razões, né? A falta de ajuda também das próprias mulheres que se tornam subservientes com o tempo. Então, vamos supor, alguma irmã da igreja mais velha viu um machucado em mim, ela chegava a falar assim, ele te bate, né? Quando ela fala, me dava um alívio, eu falava esperança, sabe? Eu falei, agora finalmente eu vou poder falar sobre isso. Ela fala, é difícil, irmã, mas eles mudam, né? Confia em Deus, sabe? É como se isso fosse uma coisa natural mesmo, né? E não é, porque no púlpito não é falado isso. No púlpito não é, não bata na sua esposa, não é isso, né? Por isso que eu também não gosto de demonizar as religiões, sabe? Eu acho que elas têm o propósito dela. Hoje não serve mais para mim, né? Por conta de uma estrutura política mesmo que não me cabe. Mas, eu entendo quem quer ficar. Quando você separou dele, você praticamente se separou da religião também? Foi automático isso para você? Foi automático, porque no meu divórcio, eles entenderam o meu lado. Eu finalmente falei. Eu estava numa sala com 14 anciões do ministério, assim.
E eu e ele. E eu tendo que me justificar, porque ele me acusou de adultério com o Ed. Ele me acusou de adultério, porque eu tava me reaproximando do Ed e tal. E aí eu fui lá e abri o verbo de tudo que eu passei. Eles ficaram do meu lado, mas apesar de ter ficado do meu lado e ele ter assumido que ele me batia, eles falaram assim, mas o que Deus uniu, o homem não separa, você vai ter que perdoar ele, né? Vamos ver até que ponto vocês levam isso. Cara, isso pra mim foi um tapa na cara, né? Ao quadrado, porque eu falei, não, eu tinha que ter saído de lá direto pra uma delegacia, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu fiquei com o Ed, eu estava muito machucada sexualmente, né? A minha libido, eu tinha muita vergonha do meu corpo, eu só transava de luz apagada. E aí eu entrei numa missão de eu quero reproduzir. Então, pra você ter uma ideia, tinha dias que eu fazia o Ed fazer sexo comigo todo dia, mas eu não sentia o menor desejo por ele. É uma coisa totalmente mecânica. E aí eu ficava lá olhando na tabelinha para ver se eu tinha engravidado e tal. E aí eu acabei perdendo o meu primeiro filho, né? Eu engravidei, depois eu perdi o meu primeiro filho, o que foi um rombo emocional para mim também muito forte. E aí, quando eu perdi o meu primeiro filho, eu pensei assim, eu falei assim, eu preciso mudar isso, sabe? Eu preciso, assim, o Ed, ele estava muito machucado como homem, porque ele me amava muito, né? Ele entendia aquela moça sonhadora que eu era, cheia de volúpia e que não tinha mais nada, né? E aí, o que ele fez? Ele começou a perceber que muitas coisas eram gatilho para mim. E aí, eu falo que a bondade do Ed me curou. Porque ele conseguiu olhar com o olhar da alma. Ele falou assim, ela não é uma mulher que não quer sexo. Ela é uma mulher que tem medo de sexo por conta dos traumas dela. Ela está gritando comigo agora porque eu falei alguma coisa que leva a entender, dá um gatilho nela, como se fosse o ex-marido dela falando. Ela não... Você não gostava de sexo? Não. E eu comecei a questionar... Não conseguia ter prazer nenhum? Não, mesmo amando ele. E aí eu comecei a questionar minha sexualidade. Eu falei, bom, se eu assisto um filme de duas mulheres juntas, eu gosto de mulher. Só que se coloca um homem e uma mulher, eu já não gosto de assistir o filme. Já não me dá prazer. Aí eu falei, então, eu acho que eu devo ser lésbica. Vai ver que é por isso que eu não tenho prazer. E aí o que aconteceu? O Ed, percebendo isso, ele não me julgou. Ele entendeu a minha situação, né? Ele me acolheu, ele disse, olha, eu não sou igual a ele. Ele parou de ativar os meus gatilhos. E ele disse assim, se você acha que você gosta de mulher, eu vou te dar apoio, porque eu te amo o suficiente para isso. Então você pode se descobrir que eu vou estar sempre aqui. E se der errado, eu vou estar sempre aqui. Eu vou estar sempre seu parceiro. Então, meio que ele sugeriu como se fosse pra gente abrir a relação, sabe, pra eu poder ir descobrir. Mas eu falei, cara, um cara que fala isso pra mim merece estar junto comigo. Ele também deve ter desejos dos quais ele talvez não me fala, né? E aí nós, na verdade, entramos num processo de confiança da relação. A gente começou a ser 100% transparente com o outro. Então a gente começou a falar tudo aquilo que a gente mentia um para o outro, sabe? Desde os pensamentos, dos desejos, das inseguranças. E isso nos transformou num casal sólido, sabe? Sem nada escusa. Então eu tinha acesso total ao celular dele, ele tinha o meu... aos meus pensamentos, eu tinha os pensamentos dele, mesmo que esses fossem nos magoar por algum motivo, pelas nossas limitações. Mas esse desejo dele livre já veio do casamento dele também? Ele tinha um casamento bem repressor também, né? Ele também tinha um casamento bem repressor, porque ele conheceu ela, eles tinham 14 anos, começaram a namorar aos 14, aos 18 estava casado, aos 19 estava com filho. Ele era uma criança, nem teve tempo de desenvolver a vida dele, claro, né? Então ele também tinha muitas coisas, mas o Ed ele sempre foi mais comedido que eu, né? Ele sempre foi mais assim... ele nunca teve pensamentos do tipo, vou sair transando com todo mundo por aí, né? Não, na verdade, nem eu, né? Essa não era a ideia. E aí, quando eu pensei assim, eu falei, poxa, né, seria legal a gente ficar com uma mulher, talvez, né, não sei, aí eu realizaria meu fetiche. Só que acabou partindo dele. Uma vez a gente estava transando, e aí ele fez o quê? É por isso que eu falo que o casal, ele para se divertir, ele não precisa ser não monogâmico, ele pode ser monogâmico. Sim, basta a criatividade de tudo. Basta a criatividade, exato. O Ed, ele estava me penetrando com uma prótese, com um vibrador, e aí ele fez eu chupá-lo. Ele fez eu fazer sexo oral nele. E aí o que acontece? Enquanto eu estava sendo penetrada, eu estava fazendo sexo oral nele. E ele falou assim pra mim, imagina que você tem duas pessoas que tá te dando prazer agora. Aquilo deu uma bugada em mim, eu confesso. Eu senti um prazer meio complicado, porque eu me senti, quando ele falou aquilo, porque assim, eu vou confessar.
eu não sei se alguma mulher já teve essa sensação. Por exemplo, enquanto o cara tá fazendo sexo oral e colocando a mão no seio dela, a gente, não sei, a maioria das mulheres dá aquela fechadinha no olho e imagina como seria se tivesse outro cara colocando a mão em mim, sabe? Sim. Só que isso é uma coisa que a gente jamais vai verbalizar. Por quê? Todo mundo tem esse fetiche de mais de uma pessoa. Porque a gente pensa assim, eu vou verbalizar, eu vou dar liberdade pra ele falar a mesma coisa, pra ele pensar a mesma coisa, pra ele aí querer a já mesma fica coisa. os dois com o desejo oculto, Exato. né? Preso, né? Exato. Desejo preso. Então, quando o Ed verbalizou e falou, imagina, eu me senti livre, eu não me senti culpada, eu não me senti cobrada. Eu falei, eu vou imaginar. Nossa, mas ele foi corajoso, porque você não demonstrava que você era essa pessoa, assim, livre. Não, antes, eu também, né? mas você eu tava não, com traumas, eu né? nem era, na verdade, é que a gente foi construindo, né, a confiança primeiro. Legal, e foi uma forma dele te curando também, Foi, né? eu não, é assim, apesar de eu cheguei a sugerir também pra ele, né, imagina que a gente tá com 2 mulheres e tal, mas ele não levou muito a sério, assim, ele ficou pensando, será que não é um teste? Será que eu não tô fazendo isso pra me testar? Mas ele me deixou livre, eu falei, quer saber, eu vou imaginar, e aí eu imaginei. E aí nós começamos a tornar disso um hábito. Então a gente criava situações dentro do sexo, dentro da cama, que a gente estava em determinadas situações. E isso começou a alimentar minha mente. E um dia a gente chegou e falou, caramba, e se a gente realizasse? Mas como que a gente vai realizar isso? E aí nós começamos a pesquisar sobre. Foi aí que a gente se deparou com uma rede, né, de swing na internet. E eu falei, meu Deus, né, Ed, olha isso, as mulheres casadas, saindo com outros caras, junto com o marido, que coisa louca e tal. E aí nós começamos a absorver esse universo. E aos poucos, a gente foi primeiro visitando uma casa de swing, depois conhecendo um solteiro, conhecendo uma solteira. E aí nós fomos desenvolvendo muitas experiências que nos levaram a chegar onde chegamos, né? E a sociedade swing veio por quê? Porque nós descobrimos que nesse meio tempo o Ed é demissexual, né? E eu também. Eu preciso de uma mínima conexão para ter de fato prazer. Então eu preciso conversar com a pessoa, saber o que a pessoa gosta, saber se a gente tem as mesmas afinidades de vida. Né? E aí eu falei, cara, isso não vai rolar numa casa de swing. Não só pela aparência, não. mas tem que ter... Tem que ter. Como que chama? Demissexual. E aí a gente ficava... Mas o que quer dizer? Ai, gente, desculpa a ignorância. Não, o demissexual, ele assim, ele não é só o sexo pelo sexo, eles têm que sentir ali uma conexão, né? Aí tem gente, por exemplo, que é sapsexual. Ele, na verdade, primeiro ele se conecta com a inteligência da pessoa e depois com o sexo, sabe? Então a gente precisa ali ter uma que é bom também, né? É ótimo. Se envolver com pessoas inteligentes. Então assim, você gera uma química ali com a pessoa. Só que numa casa de swing, é assim, as pessoas não precisam fazer nada, elas podem ir só pra espiar, né? Sim. E a gente, mesmo que assim, você vai espiar, você chega uma hora que você fala assim, eu quero fazer. Mas aí você vai se encostar em alguém que você não sabe quem é, você não sabe o que gosta. Num casamento, a gente demora quanto tempo pra sentir prazer com o próprio parceiro, com a própria parceira, né? E aí a gente espera chegar numa casa de swing, se encostar numa pessoa completamente desconhecida e ter prazer. E aí a gente não tem. Aí a gente faz o quê? Sai frustrado. E aí eu fundei, na verdade, a Voluptas, que é uma sociedade de swing, para fazer festas e eventos onde essas pessoas poderiam se encontrar para conversar. Então, são os mesmos casais? Não, é assim, na verdade, varia de festa para festa, né? As festas casais mudam. Mas são sempre uma galera conhecida, assim? Na verdade, muita gente se conhece, né? Porque é uma sociedade muito grande. Então, sempre tem gente nova, tem gente que vai nessa festa, mas não vai na outra. E aí nós fazemos festas de mansões. Hoje a gente não está mais fazendo, mas porque a gente está passando por uma reestruturação, a gente está criando um polo online dela, né? E aí esse polo online estando certo, a gente vai voltar a fazer festa em mansão. Mas são festas completamente diferentes de uma balada liberal. Nossa, tô louca pra ir numa festa dessa. Ah, você vai gostar. Gente, eu falo, é muito legal. O casal que vai numa festa liberal ou frequenta uma balada liberal, ele tem a oportunidade de se divertir novamente. Por exemplo, você sai de madrugada, você sai, vai dançar. Você vive de novo, você seduz, você é paquerado, você enfim, o que Mas for, assim, né? você sabe o que é curioso, Ju? Você nem precisa subir nas áreas de interação se você não quiser. Você pode ficar só na pista de dança. E todo mundo respeita. Quando você não quer interagir, enfim. Na verdade, assim... Que é a área de interação? Área de interação onde rola o sexo. Onde rola o sexo. Onde tem lá os glory holes, né? Que
os confessionários. Na verdade, Você ganha grana com isso, fazendo essas festas, cara? Então, as festas, elas dão Sim. lucro, né? E tem toda uma questão. Não, claro, porque você está produzindo. Mas também a gente se gasta muito para fazer, né? Então, Sim. o lucro não é muito. Entendi. Mas por quê? Porque a gente faz assim, imagina, a gente aluga uma mansão para fazer. Sim. Aí você tem que colocar um staff de 30 pessoas trabalhando. Aí jantar, e aí Depois é diferente. vender também, É. né? A parte. Então é diferente, assim, dá um trabalhinho aí. Desculpa, você estava fazendo todo mês e você parou por quê? A gente está fazendo uma reestruturação, a gente está fazendo uma rede social para ela, Entendi. para essa sociedade. Então a gente. Fiquei empolgada, gente. É muito entrar legal. na sociedade. A rede social é assim, uma rede social para as pessoas poderem se conhecer. Imagina uma rede social onde você pode postar o que você quiser, inclusive a sua bunda. Mas aí você pode ir solteiro, você tem que ir com alguém? Como funciona isso? Então, a nossa sociedade é a única que faz pesquisa de antecedentes criminais. Então é muito legal. Tem que fazer um cadastro, né? Aí, se aprovado, a pessoa faz o ingresso na sociedade. Pode ser casal, pode ser solteiro, Entendi. pode ser solteira. Mas assim, tem que se cadastrar. Então, se você é solteiro, seu perfil vai ser como solteira. Se você entrou como Entendi. casal, os dois têm que fazer o cadastro. Tá. Então tem todo um critério ali de aprovação. Mas E hoje vocês estão em quantas pessoas? mais 50 mil. 50 mil? Mais 50 mil. Menina! Entendi onde está o mundo agora, paquerando. Na verdade, assim, Tô brincando. a maior parte das pessoas são anônimas, elas não podem se Entendi. expor, né? Então, eu entendo, né? Por isso que o pessoal fala assim, mas todo mundo se expõe. Não, ninguém se expõe. Todo mundo mantém o sigilo. E o pessoal fala assim Então pra tem mim... mais casal do que a gente imagina que faz essa prática. Muito de swing, mais. Que realmente esconde. É a professora do seu filho, teu advogado, Pode ser seu que eles médico, sejam teu um casal vizinho, praticante de swing e a Sim. gente não sabe. tua tia, teu pai, tua mãe. Entendi. Entendeu? É muito mesmo. E às vezes é uma pessoa que você menos espera, Exato. né? Um casal que você não dá nada, né? Exato. Acontece, né? Eu comecei a me expor porque eu comecei a querer mudar algumas coisas nesse meio. Então eu comecei a falar sobre no intuito de trazer para esse meio educação. Por quê? Porque as mídias, elas estão muito em cima do meio liberal, né? O meio liberal é um assunto muito em alta, a não monogamia é muito em alta. Então o que acontece? Repórter, matéria. E aí o que acontece? Chega um monte de gente curioso sem ser meio que educado para entrar, entendeu? Isso é complicado. Então a gente começou a criar conteúdo numa de ajudar mesmo. Aí eu acabei me tornando influencer, comecei a fazer vídeos, eu faço vlogs das minhas experiências, então no TikTok a gente posta assim, fui numa festa liberal, aí eu conto como que foi a festa, eu mostro o que eu posso mostrar da festa, é muito legal. E o que pode mostrar? Quando algumas pessoas podem aparecer, porque tem muita gente hoje, muitos podem aparecer hoje, muitos gostam de aparecer, também tem ali perfis onde eles falam publicamente, mas no geral eu sempre me mostro, conto o que está acontecendo, né? Ô, Kai, você tem 0 ciúmes, jura que você nunca teve ciúmes do Não, Ed? eu tenho Nada, muitos 0. ciúmes. Tem ciúmes? Tenho. Como funciona isso na relação? Então, Vocês não ficam com as imagens trocadas, assim? você sabe que depende do dia, depende com quem, depende da hora, né? Eu tenho quadros, assim, em que por algum motivo eu fiquei com ciúme. Às vezes naquele dia eu não estava bem, aquele dia eu estava cansada, ou aquela pessoa em específico me representou alguma coisa, né? Por exemplo, eu tenho muito ciúme de pessoas específicas, que eu sei que é o perfil do Ed, né? Mas tem outras que é o perfil e eu não tenho ciúme. Eu acho que vai muito do dia. Eu acho que o que é importante a gente entender o seguinte: não é não ter ciúme, é entender o que de fato é um risco e o que de fato não é. O que de fato é uma limitação minha, é uma insegurança minha. O que de fato é uma coisa que está realmente me causando ciúme, né? Então, eu acho que essa é a conclusão que a gente chega. Então, assim, tem pessoas que eu não tenho problema nenhum, sabe? Por exemplo, Mas aí você fica com as mulheres também? Fico também. O Ed Pode é acontecer de você não querer ficar, nem ele? Pode também. Né? Às vezes a gente tem relação hétero, às vezes a gente tem relação bi, às vezes a gente faz só com solteiro, só com solteira. Eu tô com uma amiga aqui hoje no estúdio, a Ná, querida. A Ná, por exemplo, é uma amiga muito querida minha. Ela é uma pessoa que eu confio. Ela é uma pessoa que eu tenho muita conexão. Se a gente tivesse numa experiência liberal, não teria problema nenhum deixar o meu marido transando com ela. Entendeu? Tipo assim, mesmo que eles estivessem num canto sozinhos, os dois, entendeu?
desde que eu estivesse de consenso. Se eu falasse assim, ele olhasse pra mim e falasse, tá tudo bem pra você, tá tudo bem. Porque ela é uma pessoa que eu amo, que eu confio, Claro. né? Agora, tem pessoas que eu não me sinto segura, né? E eu acho que o importante, de verdade, não é você não ter ciúme, é você estar com uma pessoa que te respeita acima de qualquer Sim. coisa. E respeita, inclusive, o seu ciúme. Então, seja leal nos sentimentos. Exato. Né? Porque nada impede de um dia de vocês se apaixonar por outra pessoa. Exato. Mas seja leal na hora. Seja leal, né? exato. E aí o que acontece é que, engraçado, o meio liberal ensina pra gente que a gente realmente se ama por um motivo. A gente ficou já com tanta gente que a gente entendeu o porquê de fato a gente se ama e o porquê de fato a gente tá junto. Legal. Então, de verdade, pra aparecer alguém que faça a gente querer sair dessa relação pra construir uma nova, tem que ser a pessoa. Porque a Sim. gente, de fato, entendeu como completo, né? E vocês têm só coisa a favor de vocês, né? Vocês se amam, têm a liberdade, têm o respeito, a lealdade. É por isso que eu falo, é o conquista, respeito. gente. Isso Então, não é. Você constrói isso, é muito difícil. Não é assim, por isso que eu falo, não é o não ter ciúmes. É ele me respeitar ao ponto de, quando eu tiver ciúme, ele dizer, eu vou respeitar o seu sentimento, então a gente não vai fazer nada. Né? Ele entender que eu falar assim pra ele, não quero, essa mulher eu não quero. Por quê? Ele nem pergunta por quê. Entendi. Ele fala, tudo bem, então. Aí se eu falo pra ele, se ele chega pra mim e fala assim, eu não gostei desse cara. Esse cara não bateu, não desceu legal. E eu falo, tudo bem. Eu não chego pra ele pra tentar indagar. Eu não falo pra ele, mas Ed, ele é um cara tão legal. Sim. Ele é um cara tão... Não. Se o Ed sentiu isso, ele tem um motivo pra estar sentindo isso. E eu vou respeitar o sentimento dele. E essa cumplicidade faz com que a gente se permita cada dia um pouquinho mais, entendeu? Ô, Ká, como que funciona a frequência desses programas que vocês fazem, assim, hoje em dia, assim, como casal? Então, a gente começou assim muito com sede ao pote. Todo casal que começa a frequentar a balada Depois liberal enjoa como tudo, né? É de segunda a segunda. Hoje, eu vou ser sincera, em casas liberais eu praticamente não consigo curtir. Por quê? O fato de eu ter me tornado conhecida dentro do meu nicho, as pessoas vêm conversar e eu uso esse momento realmente para dar atenção para elas, porque é uma oportunidade única para elas e uma oportunidade única para mim também conhecê-las, né? Então a gente passa mais tempo conversando. Mas a gente gosta, por exemplo, de vez em quando, bateu química com um solteiro, por exemplo. A gente vai para um hotel, mas a gente sai antes para jantar, rola todo uma história. Nossa, é fantástico. Que é o mais legal também, né? Mais não legal. pode cortar essa parte. Igual uma preliminar no sexo. Não, né? muito legal. Essa sedução de papo, de olhares. Eu escrevi um capítulo do meu livro que ele conta como que foi um dos homenagens mais marcantes pra gente. A gente saiu com um cara que, assim, o cara era meio parecido com o Ed, meio shape, sabe? Barba e tal. E assim, foi muito legal. A gente se encontrou numa conveniência, saiu pra beber. E aí o cara falou assim, cara, eu moro aqui pertinho da sua casa, topa aí no meu apartamento? Quer dizer, uma loucura, né? Você nem conhece a pessoa, você fala, vou lá com meu marido e tal. Aí meu marido falou, ele parece gente boa, vamos qualquer coisa de dar uma surra nele. Eu falei, tá bom, a gente pega ele. Mas, assim, a gente se entregou. E foi um sexo muito intenso. Por quê? Porque a gente chegou lá... Mas o Ed também faz com homem. Então, assim, o Ed, ele se considera pan, né? Pra ele, assim, não importa se é homem, se é mulher, se é trans, ele sente química, rolou. Sim. Mas a gente tem, assim, 99% das nossas relações são mais heterossexuais. Porque o meio liberal hoje é um meio restrito. As pessoas não têm tanta coragem de se assumir, de se expor e tal. E outra, o Ed, por ser DM, ele tem dificuldade de conexão com as pessoas. Então, assim, quando acontece dele encontrar um cara, e esse cara é um cara bissexual e que mexe com ele, dentro das limitações dele, ele se joga. Mas é quando ele bate a química lá entre todos nós. E aí nós saímos com esse cara lá, né? Pra poder jantar. E, cara, foi uma experiência única, assim, porque a gente tava jantando e conversando e tal, não sei o quê. E eles estavam sentados meio assim. Eu tava aqui... o solteiro estava aqui, meu marido estava aqui. E eles embaixo da mesa começaram a passar a mão na minha perna, aí começou a me subir um fio na barriga. E eu não sabia o que pensar. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer aqui? E os dois me desejando. Gente. Não, foi muito louco. E aí o que aconteceu? Sabe o que eles fizeram? Eles rasgaram a minha meia calça. Eu tava de meia calça, tava chiquérrima aquele dia. Eles rasgaram a minha meia calça. E aí eles começaram a passar a mão em mim, aquela janta, vinho e tal. Daqui a pouco fomos nós três pra cama. Foi uma coisa de louco. Nossa, e eles eram ainda parecidos, você falou. Não, foi muito forte, assim.
E aí nós Legal. ficamos... Foi tão... Então, às vezes, um solteiro com um casal é melhor do que dois e dois, né? Você sabe que eu prefiro mais homenagem que troca de casal? Eu acho troca de casal um saco. Eu acho troca de casal um saco. Porque parece um que... negócio meio estabanado, assim. Além de ser estabanado, se o casal não tem muita experiência, é ruim. Se o casal é do tipo que quer só transar com pessoas diferentes, é ruim. Porque eu mesmo gosto de foursome. Claro. Pra mim, assim, ó. Eu não quero transar com pessoas diferentes, Ju. Eu quero experiências diferentes. Pra mim, só o meu marido me basta. Então, assim, se eu tiver com ele, com outra pessoa, eu quero que ele esteja participando dessa experiência. Sim. Então, assim, se a gente tá fazendo uma troca de casal e o Ed tá com uma mulher, ele nem olha pra mim, ele nem toca em mim, acabou. Eu não sinto nada. Entendi. Eu já quero parar, já fico puta da vida. Eu preciso ter ele comigo. O que me dá prazer é ter essa conexão com ele. Que legal. Mas eu acho que homenagem é mais fácil ali de Sim. controlar sentimentos. Você sabe que antes de eu me separar, tentei fazer uma homenagem com meu ex-marido, porque tava tão ruim a relação que a gente tentou, né? Uma garota de programa, tudo. Poxa vida. Mas eu fiquei tão nervosa que eu comecei a beber. Você acredita que eu apaguei? E quando eu acordei, sim, tipo, um monte de camisinha no motel. Eu, filho da mãe, comigo não dá uma, e com essa puta. Que situação tipo... desagradável. E logo depois a gente acabou separando, né? Mas você sabe foi a minha que... única tentativa de homenagem. E foi uma Frustrada. única tentativa horrível, né? Vamos Horrível, combinar. E ela não gostou de mim, ela queria ele, sabe? Sim. Eu vi a sedução dos dois. Eu falei, eu tô sobrando aqui. É muito difícil Que isso. acontece, né? Tem gente que finge que gosta de casal, mas garota de programa, por exemplo. Sim. Não, na verdade, assim, olha, eu acho que isso é uma coisa que não pode acontecer nunca, sabe? O casal tá ruim, ele ir para o meio liberal. Sim. Eu me formei como psicanalista justamente para poder ajudar um pouco os casais. Porque eu não quero convencê-los a ser liberal. Eu quero que eles descubram, por exemplo, que eles têm que ser monogâmicos. Claro. Olha, amiguinha, você nasceu para ficar com uma pessoa só e tá tudo bem, Sim. né? Mas, assim, o casal, quando ele tá ruim, é aí que ele não pode enfrentar isso. O casal, para ele vivenciar isso, ele tem que ter um diálogo perfeito, uma Sim. sinergia incrível. E tem como ter isso, sabe? Antes de ir. Então, assim, é regra. Tá ruim, não vá. Né? Não faça. E outra, não sou contra a experiência com garotas de programa, né? Eu acho que elas têm um papel dela, a profissão mais antiga do mundo, né? Mas eu penso assim... é um negócio mais mecânico, né? Eu acho, assim, às vezes ela vai saber dar o prazer ali pro casal, mas é muito diferente você estar com uma pessoa que está querendo viver uma experiência liberal, né? Sim. E eu sou a favor, assim, sabe? De que às vezes as relações sejam construídas com base nessa busca. Eu tô querendo encontrar alguém com o mesmo ideal que eu. Né? Porque o sexo pelo dinheiro de verdade é difícil, né? É difícil você ter que monetizar alguém pra pessoa, né? Então a pessoa, ela... Se ela tiver bom, ela vai falar. Se ela tiver ruim, ela vai falar que tá bom, entendeu? E eu não acho que tem que ser por esse caminho. E aí, eu acho que o meio liberal, a indústria pornográfica, ela cria uma coisa muito complicada na cabeça das pessoas, que é aquela coisa do estética 100%. E muitas das garotas de programa têm o shape da indústria pornô e tal, né? Você estar no meio liberal, você está com pessoas reais, né? Você está com mulheres que são solteiras, hoje são singles, mas são mães, né? Tem ali o seu corpo real, o seu corpo que não é padrão. Vai ter gente padrão, vai. Sim. Vai ter gente gorda, vai, né? E é isso. Vai ter mas a tampa para cada panela. Além de aparências, né? Uma conexão real de química em todos os sentidos. Exato. De papo, de afinidade com as pessoas. Eu acho que a vivência liberal, ela é muito mais gostosa sem pressão. Sem pressão, assim, exato. Ó, eu quero ir pra casa liberal, mas eu não quero fazer nada com ninguém. Por quanto tempo? Por 10 anos, se for preciso. Eu não preciso fazer nada. Agora eu lembrei um episódio do seu Insta, que vocês colocaram assim, eu e o Ed fomos encontrar um casal, mas eles não beijavam, fomos embora. Exato. Tem que ter também algumas coisas que vocês podem ser que vocês brochem, que vocês Exato. não queiram, né? Por exemplo, na verdade não é nem o casal não beijar, é o casal deixar pra dizer que não beija no motel. Né? E a gente muito... Gente, como não beija? Tá lá fazendo tudo. Mas sabe que no começo eu tinha um pouquinho de dificuldade de entender isso. Como que um casal, por exemplo, pode fazer sexo oral em outro casal, mas acha o beijo íntimo demais? E eu acho que de verdade, Ju, não importa qual seja a regra do casal, né? Se essa é uma regra que deixa o casal bem, tá tudo bem.
O que eu Mas também preciso... hipocrisia, mesmo que eles pensem igual. Eu não digo hipocrisia. Ó, eu no começo pensava faz como... tudo e não... Porque isso... Então, no começo eu pensava como você. Eu dizia assim, não, que né? Mas eu preciso, assim, cada um entende o sexo de uma forma, né? Eu entendo beijo como sexo. Tem gente que não entende nem preliminar como sexo, Sim. né? E eu entendo preliminar como sexo. Então, eu acho que a liberdade, o meio liberal, ele está aí justamente para que cada casal encontre, né, dentro dessa relação e das suas vontades, o que é melhor para eles. E se talvez o não beijar é até um códigozinho que eles gostam, tipo assim, o beijo é só nosso. E tá tudo bem. Sim. O que eu preciso é ser verdadeiro com quem vai estar comigo. Por quê? Porque se eu preciso da mecânica do beijo para me excitar, você está me privando disso, sem que eu saiba. Então, você vai me induzir a chegar lá para você, né? Já chegou, por exemplo, da gente sair com pessoas e, tipo assim, a gente saiu com um casal, mas na verdade o casal tava me querendo e não querendo o Ed. E aí chegar lá e falar assim, viu, a gente não vai ficar com ele. Aí ele ficou olhando. Nossa. E eu não soube dizer não, e ele não soube dizer não, porque a gente não tinha experiência. Então, a gente é a favor do consenso. Nós fomos trouxas, eu digo. Não é bonzinho, é trouxa. A gente não sabia falar, não. Eu imagino que nesse meio também escute de todas as propostas, né? Você tem que estar preparado psicologicamente para qualquer coisa que você venha de proposta nada a ver, né? Eu acho que a gente aprende com o tempo a falar não, né? Por exemplo, pelo fato de eu ter assim, um pouquinho, né, ser um pouquinho conhecida no meu meio e tal, não sei o quê, às vezes as pessoas criam uma ideia a nosso respeito. Tá? Ai, Camila, eu tenho tanta vontade de ver meu marido beijar você. E aí, às vezes, eu tô lá conversando, tem nada a ver, chega uma pessoa e fala assim, meu marido quer te beijar. Aí eu falo, olha, não. Por quê? Você vai me negar? Porque eu não quero, eu não tô afim. Você tem que respeitar o meu espaço, né? Sim. E tem pessoas inconvenientes, mas Ju, vamos ser sinceros, tem pessoas inconvenientes em qualquer lugar. É verdade. Não é só, sabe? Então, eu penso, gente, o que nós precisamos é aprender a nos posicionar. Claro. Não importa em qual área da vida seja. É dizer assim, olha, eu gosto disso, eu quero isso. Isso eu não quero. Ô, Cauchi, você tem uma filha, né? Tenho. 3, na verdade. 3? 2 do Ed, do primeiro casamento. 2 meninas do Ed e uma sua. Minha, de 7 que idade anos. que ela tá? 7. E as meninas do Ed? 14 e 19. Não tem como não te perguntar como que elas lidam com isso, como que a família lida, preconceito de amigos e família, como que é? Então, bom, isso é uma área bem complexa mesmo. Como eu lido com a minha filha de 7 anos? O que eu falo para ela? A Lili, ela veio numa construção, numa relação onde eu já estava livre, já estava liberta. Então, o que eu ensino para ela? Eu ensino que ela tem que respeitar a opinião das outras pessoas. Ela tem que respeitar o desejo e a escolha de outras pessoas. Quando a Lili tinha 3 aninhos, mais ou menos, ela viu 2 mulheres se beijando. E ela falou assim... Porque ela vê no desenho o que ela viu? Claro. Príncipe e a princesa. Aí ela chegou e falou assim... Mãe, por que elas estão se beijando? Eu falei, porque elas se amam. E ela nunca mais me perguntou. Porque aquilo ela já entendeu. Sim. Elas se amam. E tá tudo bem. Né? Isso é uma coisa aceitável. Então, se ela vê 2 homens se beijando, ela fala, eles se amam. Entendeu? São 2 pessoas que se amam. Mas você não fala para sua filha? Assim, primeiro que minha filha não tem acesso à internet. Claro. Porque o que ela vê, eu controlo tudo. Né? Inclusive o WhatsApp, tudo é familiar. Ela só tem eu, o pai, a irmã e as 2 irmãs no WhatsAppzinho dela para ela trocar mensagem. Então, ela não tem acesso a esse universo. Né? Começa daí. Meu diálogo com a minha filha é sobre escola, sobre o que ela está aprendendo, sobre respeito, ética, construção, evolução e etc. Com a do meio, a gente tem um diálogo mais ou menos livre, porque é necessário, ela vê algumas movimentações, ela sabe que a gente tem um podcast, ela entende que a gente é liberal, ela brinca, ela diz que o papai é peer, né, uma brincadeira dela, porque ela diz que o pai é bissexual, porque eles já conversaram sobre isso, mas se limita a isso. Tá. Não se limita assim, olha, a gente tem experiências liberais, a gente faz troca de casal e homenagem. Não. É assim, olha, a gente fala sobre liberdade, sexualidade e fica nisso. A mais velha, que foi o que necessitou de maior diálogo até então, porque ela já tem 19 anos. E quando ela estava para completar 18 anos, sentou para conversar numa mesa eu, o pai, a mãe dela e eu. Né? Então, não, estava ela, a mãe, o pai e eu.
Nós 4. E a mãe chegou e falou, olha, seu pai, sua madrasta tem uma relação liberal, você quer tirar suas dúvidas, quer saber o que eles fazem? Você se envergonha disso? Você acha isso ruim? Como que você pensa? E aí nós demos total liberdade para ela poder nos questionar e nós íamos falar e tal. Só que foi uma surpresa muito grande, porque ela fala assim... eu sei quem vocês são dentro de casa e eu sei como bons pais vocês são, né? Então, assim, a nossa casa é o santuário delas, né? Então, é isso. Elas entendem a gente de uma outra forma, né? As mães da escola da minha filha, da primeira escolinha, é uma escola, assim, era bem tradicional e tal. E um dia, numa mesa de conversa, num jantar, elas me chamaram. Onde já você viu? Que as pessoas vão dizer, porque eu sou uma pessoa pública que fala sobre isso. Sim. Uma coisa é um casal que vive às escondidas, né? E aí eu dei no meio delas, óbvio que é meu direito constitucional de ser quem eu sou. Mas a diretora me chamou para conversar. A diretora disse assim para mim, Cá, deixa eu te falar uma coisa, a gente acompanha seu trabalho, mas você não precisa dizer para nós como você cria sua filha. Nós sabemos como você cria sua filha, porque quem diz como você cria ela é ela. E ela é uma criança que nunca trouxe nada desse universo pra gente. É uma criança que não fala palavrão, pelo contrário, corrige os amiguinhos. Legal. Extremamente amigável, fala sobre respeito e liberdade. Então, eu acho que é mais sobre isso. É o que você falou, né? Quando tem um bom diálogo, né? Assim, vai ver que é o que a gente conversou desde o começo. Não tem nada a ver com caráter, não tem nada a ver com qualquer coisa que possa ter julgamentos de pessoas que não conhecem do assunto, né? É assim, ó, todo mundo é imoral na mente. Todo mundo. É assim. Por isso que é tanta hipocrisia julgar quem é livre sexualmente, né? É porque eu falo, o fato da gente ser liberto não significa que na ceia de Natal eu vou falar, ai, gente, então, eu dei ontem pra 2 caras, entendeu? Existe uma diferença, né? Então, a gente sabe se portar, com quem falar. Mas a sociedade, ela julga mesmo, e tá tudo bem. Eu tive a sorte de ter uma família muito pluralista, né? Tanto, assim, meu avô, pra você ter uma ideia, eu cuidei do meu avô de cama, 3 anos, né? No fim da vida dele. Antes dele falecer, a gente conversava sobre isso, ele sabia sobre a minha vida, ele não se envergonhava. Né? O meu pai ele já era falecido, mas conversei com o meu tio, que é irmão dele, né? Foi a primeira pessoa que soube, né? Porque eu ia começar a aparecer na mídia e ele falou, cara, a vida é sua, eu sei o quanto você é responsável, boa mãe, trabalha, paga suas contas, é problema teu. Qual que é essa vontade de aparecer na mídia, de falar pro mundo dessa relação de vocês? Porque vocês podiam ser mais um casal oculto. O que foi essa vontade de querer entrar nesse movimento tão forte, assim? Olha, eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque eu dividi, de fato, quem gosta de mim e quem fica comigo só por ter uma relação. Né? Então, assim, as pessoas que de fato gostam de mim continuaram comigo. Entendi. Eu aprendi a cortar relações de conveniência. Sabe aquele churrasco que a gente vai, que não gosto muito bem daquela prima, mas eu vou... Não, a prima que gosta de mim continua me recebendo até hoje. Sabe? A amiga que gosta de mim do jeito que eu sou e não se envergonha de mim, tem orgulho de mim, continua na minha vida até hoje. Legal, é que nem a pessoa que conta que tem HIV, é uma liberdade que não tem tamanho, né? As relações frágeis desapareceram. E as pessoas ruins, livramento, né? Da sua vida que foram embora. Exato. Só ficaram as relações fortes. Mas você teve essa vontade de gritar pro mundo e ver quem que é real ou não, mas tem uma outra vontade de incentivar essa vida livre e sexual para outras pessoas que desconhecem o assunto? Eu acho que ninguém desconhece desse assunto. Eu acho que o que existe é falta de conhecimento sobre esse assunto. E, às vezes, eu estava vendo muita gente se machucando, sabe? Muita gente que, às vezes, via eu nas redes internas, chegava no chat, inbox para mim e disse, então, você consegue não sentir ciúme? Porque eu estou sentindo ciúme. Poxa, eu estou me sentindo magoada. Meu marido fez uma coisa comigo numa troca de casal que eu não gostei. E eu comecei a aconselhar essas pessoas que vinham falar comigo e eu acabei descobrindo ali uma vocação. E aí eu entendi o seguinte, cara, esse meio não é para todo mundo. Então, eu acho que o falar não é para incentivar as pessoas a entrarem, mas para as pessoas entenderem se isso de fato é para elas ou não, sabe? E eu acho que, assim, tá tudo bem não ser, tá tudo bem ser, né? Então, se for para você, a gente vai te direcionar na melhor forma. Se não for para você, que ótimo que você pode conhecer um pouco o nosso universo e desmistificar alguns tabus, né? Eu acho que é importante a gente construir uma ponte de diálogo para que a gente possa entender que a sexualidade é uma coisa natural, né? Uns vão viver de uma forma mais recatada e vão ser extremamente devassos na mente, outros vão querer ser
devassos na vida o tanto que são na mente. Eu acho que o importante é as pessoas serem livres, estarem felizes, se sentirem orgulho de quem são, porque é uma coisa que a gente não pode ter vergonha de quem a gente é. Né? Então, eu tenho orgulho, eu não tenho vergonha de ser quem eu sou, né? Você pega um processo da pessoa experimentando essa vida e querendo entender como que é. Muita gente procura querendo se introduzir nessa vida. Sim, Deixa eu ver se a pergunta. Não, você entender. Sim. Você fala, as pessoas são muito felizes fazendo isso, né? Mas deve ter muita gente que tem essa vontade, mas tem medo e não sabe como. Os medos são muito diversos, né? O medo é assim, será que minha relação vai deixar de ser uma relação boa e vai se transformar numa relação ruim? Será que eu não vou perder o meu parceiro? Será que alguém vai me descobrir? Será que eu vou pegar uma IST? Será que eu vou... Então, assim, são muitas dúvidas. Você recebe muitas dessas dúvidas. Muito diversas. Mas eu acho que é isso. O diálogo a gente vai sanando, né? Mas você acolhe pessoas que buscam essas informações todas sobre o meio. A ideia de criar os vídeos é justamente poder abrir essas informações para eu poder dar atenção para todo mundo, né? Porque, de fato, é difícil mesmo responder todo mundo. Gente, é difícil, tá? Eu vou falar, a atenção dessa mulher, olha, pra confirmar esse podcast hoje. Tô brincando, cara. Mas ela mostrou, assim, a quantidade de contato que você tem de muitos fãs e seguidores e muita gente. Né, porque muita gente na sociedade que às vezes tá precisando de um auxílio, né, e tal. E é difícil mesmo. A gente não consegue dar atenção pra todo mundo. Mas, assim, a gente vai tentando. Ô, Ká, me conta um pouco do livro e do que você fez aí, que você tá construindo aí no mercado. Pode Trocar, que é muito legal. Quero que você fale um pouco aqui também do podcast. Qual a ideia que você teve de fazer o podcast e também um pouco do livro, assim. O podcast foi, assim... O podcast, ele é muito legal, porque o podcast a gente traz um quê de realidade. A gente traz casais que podem se expor, pessoas solteiras que podem se expor, outras pessoas com outras fantasias que não têm necessariamente relação ao swing, à homenagem, lá. Só que a gente traz uma coisa muito íntimo de casal. A gente tem alguns episódios intercalados onde é só eu e o Ed, a gente não traz convidado. E lá a gente faz declarações de amor, a gente acerta os pontos que a gente deveria ter acertado e não acertou em casa, a gente briga ao vivo, a gente conta sobre dificuldades que a gente teve durante a relação. A ideia é que as pessoas entendam que de fato nós somos um casal real e quais são os nossos problemas. Né? Então, eu falo que eu acho que todo mundo tinha que assistir, independente se liberal ou não. Você já saiu com seguidor, fãs de vocês, de podcast? Não é uma boa experiência. Não é, mas já rolou histórias assim. Já rolou, mas não é uma boa experiência, porque... Chega muita proposta pra vocês? Chega um pouquinho. Assim, quem que faz o filtro? Você ou o Ed? Nós dois, assim, quando temos tempo. Mas, assim, é legal que o meio liberal, ele filtra por perfis. Então, quem gosta de mulher gordinha, quem gosta do meu estilo, do meu perfil, meu e do Ed, vai chegar na gente, né? As pessoas não perdem tempo, assim. O problema é que, às vezes, fã e seguidor, ele é meio emocionado. Então, o que acontece? Uma vez a gente ficou com um cara, o cara, ele ficava comigo e ele falava assim, meu Deus, e aí não desenrolava, é difícil, assim. Às vezes muito fã demais. Às vezes a pessoa fica emocionada. Que legal. A pessoa, tipo assim, ela fica muito nervosa, cara, eu vou decepcionar ela, o cara brocha, entendeu? Sabe? Então rola isso. Como funciona preservativo nas relações? Todo mundo usa? Então, isso era uma coisa que sempre me pegou, porque a gente sempre fala em preservativo, a gente cuida de algumas coisas e outras não, né? Eu chamei o Dr. Evaldo Stanislau, que é um médico infectologista, para vir no Pode Trocar, porque eu queria que o meio liberal a gente abrisse o verbo. Tá. Primeira pergunta que eu fiz pra ele é qual o risco que a gente corre? Ele é o mesmo como uma pessoa solteira que tem relação com um cara que fica, com uma mulher que fica. É exatamente a mesma coisa, né? E dentro do casamento, você não tá 100% seguro, porque seu relacionamento pode ser um relacionamento que haja infidelidade. Você também não tá seguro, né? A minha mãe, por exemplo, pegou uma vez IST por causa do meu pai. Meu pai era infiel, entendeu? E ela era uma pessoa 100% monogâmica, né? Então, conversar com o Dr. Evaldo Stanislau foi muito importante, porque eu vejo que as pessoas que têm muito medo de IST, elas não sabem de fato se cuidar, né? Então, eu acho que falta um pouco de educação sexual nessa parte, né? Então, sim, é para ter cuidado, claro. Então, assim, você tem que ser 100% responsável. Mas, vamos confessar. A gente vai sair com um cara que a gente tá ficando, que a gente começa a namorar, a gente não sabe o histórico pregresse do cara. Sim. Você vai fazer sexo com camisinha, mas você vai chupar o cara sem camisinha. Entendeu? E aí eu queria entender com o Dr. Evaldo Stanislau
o que a gente podia fazer para se proteger. Claro. E ele foi muito legal, ele foi muito bacana, é um episódio muito legal, super recomendo. Até para assim, para todo mundo que faz sexo, assista esse episódio. Que legal. E ele ensina o quê? Ele ensina que a primeira coisa que a gente tem que fazer é não ter tanta paranoia com sexo oral. Por quê? Porque a gente tem muita saliva ácida na boca que nos ajuda, mas o que a gente precisa? Cuidar da nossa saúde bucal, que a gente não cuida. As pessoas não cuidam da saúde bucal. Então precisa estar sem gengivite, saúde bucal 100%, sem nenhuma cárie, sem nenhum canal aberto. Né? Isso é muito importante, saúde bucal em dia. Outra coisa, saúde do esôfago em dia. Isso também é muito importante. Evitar, né? O sexo oral com secreção, se você estiver machucado, etc. O ideal é que se faça com preservativo. No mundo ideal. Isso a gente não faz. Tá com ficante, você não vai chupar o cara de camisinha. Sexo oral com camisinha. Exato. Então a gente tem que ser realista. Aí o que ele faz? Poxa, vamos nos cuidar? Hoje a gente tem ferramentas incríveis. A PrEP, por exemplo, é profilaxia pré-exposição. A pessoa ela pode fazer o uso da PrEP, né, que ela vai tomar comprimidos, ela vai fazer um tratamento antirretroviral para evitar, por exemplo, HIV. Só que aí a PrEP ela não protege de outras ISTs. Sim. Né? E aí algumas delas você tem vacina para hepatite. O HPV também, né, que pode dar câncer de colo de útero. Exato. Então você tem vacina para HPV, você tem vacina para hepatite, você tem vacina para sífilis, né? Então tudo isso precisa estar em dia. Mas eu acho que a melhor ferramenta é a informação, né? Usa correto preservativo, né? Eu vou numa casa de swing, eu quero me jogar lá no meio. Cara, é complicado, porque assim, poxa, você tá lá, a pessoa tá pondo a mão numa pessoa, ela vai e bota a mão em você, entendeu? Então, assim, por mais que você queira viver essa liberdade, eu sempre recomendo, gente, vão pra balada liberal, vai pra espiar, dá uns amassos, não precisa necessariamente se jogar lá no sexo coletivo que todo mundo já era, entendeu? Se for fazer, tem alguém lá, ou seu parceiro, ou um amigo que esteja de olho pra ver se as pessoas estão usando camisinha, sabe? Mas, assim, precisa se cuidar. Não é uma coisa que dá pra, né... E o livro, quando que você decidiu escrever? Me conta. Então, o livro é uma autobiografia mesmo, né? Eu conto exatamente o que eu passei em detalhes. E eu falo que, assim, a primeira parte do meu livro ela é bem indigesta de ler, né? É uma parte que precisa ter um pouquinho de estômago, porque eu conto os detalhes mais terríveis. Ai, tô louca pra ler, gente. Ganhei o meu. Vamos mostrar, cá. Olha... Ela, Dama de Espadas, também. Me conta desse nome. Então, Olha que linda a capa, cá. Dama de Espadas era o meu nick quando eu entrei no universo liberal. E a capa, ela mostra o que eu passei antes. Uma história de amor, sexo e violência de uma mulher livre de paradigmas e tabus, fundadora da maior sociedade secreta swinger do Brasil. Que incrível esse livro. E aí vira ele de ponta cabeça, Ju. Assim? Tá vendo? Olha! Essa, na verdade, assim, essa realmente é uma dupla... na verdade, assim, aqui é o véu que eu usava na igreja, né? Então, o que dá lugar à máscara, na verdade, são as lágrimas, né? Então, um olhar mais triste, né? É quem eu era e quem eu me tornei. Bem que legal. Máximo, muito linda essa ideia. É criativa demais essa mulher. Na verdade, a gente teve essa ideia e o Ed que executou. O Ed foi Nossa, tô louca pra ler, vou ler hoje. É muito legal. Lê a dedicatória que eu fiz pra você. Ai, vou ler a dedicatória. Querida Ju, que a felicidade sempre te alcance, mesmo em dias que você tenta se esconder. Beijos, Camila. Ai, amei, meu amor. Tô louca pra ler esse livro. Não, espero que você goste. Assim, a ideia do livro é pra mostrar de fato, porque as pessoas, elas pegam o livro a primeiro momento, né? Eu trouxe outro pra você poder, né, presentear alguém que você queira, os seus seguidores. Obrigada, Ká. Mas a ideia... Vou fazer um sorteio. Legal. A ideia do livro, na verdade, foi dizer para as pessoas o seguinte: as pessoas pegam o meu livro achando que elas vão ouvir de suruba. E, de fato, elas vão ouvir de homenagem, elas vão ouvir de troca de casal, elas vão entender esse universo. Mas, na verdade, a história é uma história sobre ressignificação, sabe? Sobre reconstrução, sobre perdão, sobre sabe, posicionamento, né? E sobre libertação, né? Assim, de forma banal, você vai ver uma pessoa que está no meio liberal, você fala assim, puta, vagabunda, tal. Mas todo mundo tem uma jornada individual e todo mundo está ali por um motivo. Qual é o motivo que levou aquela pessoa até ali, né? Todo mundo tem uma história. E o livro que eu contei a minha. Agora eu estou escrevendo o livro 2,
que é um livro que eu vou trazer um outro lado. O lado das coisas que deram certo, o lado das coisas que deram errado. Maravilhoso. Né? As coisas que eu aprendi com o meio liberal, as coisas que eu errei no meio liberal. Porque o primeiro livro, ele conta, né, uma coisa mais superficial. Sim, o segundo sim. vai ser uma coisa mais... Nossa, eu tô louca pra focada. ler. Eu tô louca pra ir nas baladas. Camila aqui só veio me tentar, gente, aqui. Tô louca pra fazer um monte de coisa aí. Não dá pra falar aqui, mas... Que legal, cara. Eu acho que muitas pessoas devem se descobrir sexualmente, né? O que você falou. Deve ter muita gente que também não tinha essa liberdade sexual com o marido, esposa, separa e entra nesse meio. Sim. E deve se sentir livre, né? Assim... Comigo aconteceu um pouco quando eu me separei, sabe? Essa liberdade que eu não tinha. Eu fiquei 15 anos casada, né? Nossa. Mas nada muito ousado, assim, né? Mas tem uns fetiches aí que um dia eu quero realizar, vamos ver. É muito legal, sabe? A gente tem experiências incríveis, né? A gente tava viajando agora no Nordeste. A gente foi... Você tem uma notícia muito boa que você tem que contar ainda aqui, hein? Então, na verdade a gente tá... Que é o assunto preferido do Gustavo. A gente foi passar 10 dias no Nordeste e a gente ficou num hotel que é uma pousada, que é uma pousada naturista, nudista, liberal. Então lá você pode viver um pouco do naturismo, mas tem uma pegada nudista liberal, que são coisas diferentes, né? O nudismo, ele tem a coisa dos corpos, da excitação. O naturismo, mas para quem quer viver ali, né, sem roupa, vivendo na natureza, liberdade. E nós fomos ficar 10 dias lá. Ela existe faz tempo, essa pousada? Sim, ela é conhecida? ela é muito conceituada no universo liberal. E é muito legal, porque lá tem o Jardim do Éden, que os casais vão no final da tarde, fica todo mundo pelado. Tem gente que transa, tem gente que só fica dançando, tem gente que só curte uma piscina. É muito legal. E aí, agora, essa pousada está dando origem a um maior resort nudista liberal da América Latina. Que máximo! Então é um resort que vai ser construído numa área de 77 hectares. É muita coisa. Cara, é surreal, assim. A gente tem, né, resorts fora, mas vai se tornar um grande empreendimento para o universo liberal, sabe? Então, e o preço vai ser acessível? Vai ser super. Na verdade, assim, olha, é um resort que vai ser no sistema de multipropriedade, né? Então, por exemplo, eu sou sócia proprietária, né? Então, você compra o teu apartamento e é a sua cota, né? Então, tem uma cota, eu vou poder ir 2 semanas por ano nesse resort, né? E eu vou ter lá o apartamento. Então a responsabilidade do apartamento é toda do resort. Eu não preciso me preocupar com móveis, com nada, sabe? É como se fosse um hotel, mas que você tem a sua reserva lá. E às vezes a parcela, né, para você obter essa propriedade que é escriturada no nome e tal, é menor às vezes do que uma estadia na pousada, né? De final de semana, por exemplo. Então é super acessível, sabe? Então vai ser um grande empreendimento para o universo liberal, mas eu acho que o papel mais importante do resort é que ele está desmarginalizando a gente. É um grande empreendimento que vai virar ponto turístico no Brasil. Porque a gente tem esses pontos turísticos em Capdag, né? A gente tem pontos turísticos em Cancún, né? Que traz essa proposta liberal, mas do sexo liberal. E ter isso no Brasil, cara, vai ser muito forte, assim, vai ser muito... Eu quero que você conte um pouco dessa experiência que você viveu da pousada e como que vai ser no resort. Olha, são coisas completamente... Porque as pessoas já imaginam mil coisas, né? Sim. De um resort de nudismo, você já pensa que vai estar todo mundo transando, é o que a gente falou um pouco antes, que não é assim que funciona, né? Não, é muito louco, assim, que nem nós passamos 10 dias lá, a gente mal transou com outras pessoas, a gente teve umas coisinhas, assim, mas bem pouquinho. Para um casal que tem mega experiência igual é de hoje, a gente não fez praticamente nada. Mas foi muito legal, porque lá a gente tá na piscina, por exemplo, a gente acorda de manhã, vai tomar café. Tá todos os casais tomando café como num hotel normal, todo mundo, só que a diferença é que tá todo mundo de roupão sem nada por baixo. Mas todo mundo de roupão tomando café, sabe, conversando, falando sobre as vivências. Aí tem uma hora na piscina, tá todo mundo pelado na piscina, conversando, trocando ideia. Legal. Rola beijo na boca, rola uns amassos, umas pegadinhas. Tem pessoas que transam, mas no geral, assim, 90% é curtindo aquela liberdade, tal, sem roupa ali. Aí rola depois, por exemplo, uma outra piscina que é o Jardim do Éden, que é no período da tarde, que rola uma balada num lugar onde é mais propício para o sexo. Aí você vai ver mais pessoas transando. Mas você também pode ficar ali só de cantinho espiando. Aí vai ter uma balada à noite, que as pessoas vão para dançar, se divertir, que não necessariamente rola sexo, mas pode rolar porque tem área de interação. E aí rola o after no Templo de Afrodite, que é um lugar muito bacana.
que também é como se fosse um banho grego, isso é muito legal. E aí fica todo mundo lá sem roupa e tal. Mas, no geral, gente, é muito mais pessoas dançando, conversando, se divertindo, que de fato transando, né? E aí eu tive uma outra experiência que foi muito fantástica. Por quê? Porque essa pousada, que é a pousada Vila Amor, né? Ela fica na Paraíba, em Conde. Essa pousada Vila Amor, ela tem também uma pousada naturista na praia de Tambaba, que é uma praia naturista. Esta praia naturista... lá é proibido o sexo liberal. E dizem que a galera faz algumas coisas lá nas trilhas, sabe? Mas, no geral, quem vai para lá vai para viver o naturismo. E apesar da pousada Vila Amor ser uma pousada liberal, a pousada Tambaba Naturista é só para naturismo. Né? Entendi. Então é para você viver essa conexão com a natureza. São 8 quartos num restaurante, numa praia que é praticamente pouco frequentada, porque para entrar é preciso tirar roupa, senão você não entra. Pra você ter uma ideia, lá em Tambaba tem uma parte que não é naturista, fica lotada. E a parte naturista é um paraíso vazio, assim, só para você. Só que tem que tirar a roupa. A galera quer ver essa outra parte, que eles fazem? Pagam um passeio de helicóptero, porque eles não têm coragem de tirar a roupa, eles pagam um helicóptero para sobrevoar. Mentira! E lá eu pude viver uma conexão incrível. Então, assim, cara... Ai, pro mar pelada, que delícia. Assim, eu e o mar, não tinha mais ninguém, sabe? Porque vai realmente poucas pessoas. Então à noite, nossa, que liberdade. Eu tive a experiência de ter um mar inteiro só pra mim à noite. Eu saí à noite do meu quarto, e é legal que você fica na pousada 100% nua o tempo todo. E eu saí do meu... E lá é muito calor, lá você não sente frio, né? Então eu saía do meu quarto à noite, aquela brisa gostosa à noite e tal. A lua, o reflexo da lua e só lua iluminando. Que máximo. E eu sozinha, um mar inteiro, uma praia inteira só pra mim à noite. Eu e o Ed... curtindo nós dois, trocando ideia, andando, vendo a natureza, vendo como que as ondas batiam, sentindo aquela água quente no corpo. Eu até brinco que eu falo que engraçado, né? Eu não me senti gorda, apesar de eu ser gorda. Naquele momento eu não senti gorda. Eu falei que eu acho que o que me faz eu me sentir roupa gorda é as roupas apertadas que eu uso. É verdade, sabe? Porque naquela natureza, sem ter ninguém pra comparar... linda... Eu me senti plena, em contato com a natureza. Foi uma sensação mas muito me conta, boa. Você vai trabalhar com eles agora? Conta essa novidade em primeira mão. A gente tem uma agência, né, de publicidade e propaganda, e agora a gente assumiu a conta do resort, né, da pousada da Tambaba Naturista, onde a gente vai fazer o marketing deles. Aí eu virei diretora de marketing contrataram melhor, viu? Os caras não são bobos, não. E aí é muito legal, assim, porque é bacana a gente entender esse universo, poder fazer um marketing de qualidade voltado para esse universo, mas um marketing real, entendeu? Eu já sei onde eu vou passar o Réveillon agora. Eu acho. BFF da CAC, né, cara? Vamos passar. Eu acho. Não precisa nem se preocupar com roupa, nem nada, né? Olha, na verdade, assim, é muito legal. Na pousada, a gente não tem essa pressão. A pousada, apesar dela ser nudista, você pode andar de roupa, né? Restaurante de roupa, você circula pela pousada de roupa. O que é proibido roupa são nas áreas de banhos e da piscina. Aí você é obrigado a tirar. Né? Mas se você não quiser ir para a área da piscina de banho, você não precisa tirar a sua roupa. E geralmente as pessoas andam com roupa ou sem roupa em restaurantes, assim, em geral? A pessoa pode comer pelada mesmo? Não, no restaurante eles evitam a nudez por questão de higiene e tal. De vez em quando você vê mulher, por exemplo, com a parte de baixo sem a parte de cima, é muito raro. No geral, todos no restaurante estão de roupão. Né? É muito bacana, assim, é uma experiência muito legal. Eu fiz topless uma vez em Ibiza, quando eu fui com meu ex-marido, e foi uma delícia a sensação de sentir livre, né? Mas claro que não chega nem próximo de estar completamente nu, né? É muito bom, assim, é uma liberdade muito bacana. Eu acho que o importante para quem tá querendo ir lá conhecer é entender que o resort ele vai ser uma proposta de muito luxo e glamour pro meio liberal. Então, assim, um lugar gigante, lindíssimo, que está sendo construído. Mas o resort não vai ter esse preço tão acessível, porque é um resort, né, cara? Na verdade, é o sistema de multipropriedade, né? Então, você pode pagar parcelado, por exemplo, né? Vai ser caro para quem não for sócio proprietário. Entendi. Você quiser pegar uma diária lá, você vai pagar uma diária caríssima, né? Para um sócio proprietário que está comprando agora na planta, não vai ser, entendeu? Então, a questão mas a maioria das pessoas não vai ser sócio proprietário, né? Não, eu acho que a maioria vai ser sócio proprietário. A maioria vai ser sócio proprietário. A ideia de vocês venderem agora como esse... porque, na verdade, essas pessoas que estão se tornando sócias proprietárias já frequentam a pousada Vila Amor. Então, assim, a maioria dos casais vai pelo menos 2 vezes ao ano para lá.
Então, a ideia de você ser sócio proprietário desse resort é você ter a sua semana garantida lá. E é um apartamento seu, com cozinha, com quarto, até 2 quartos. Tem um bangalô, é chiquérrimo, né? Então, vai ter uma balada feita dentro de um avião. Eles compraram um avião para colocar legal. no resort. Quando que vai estar pronto o resort? 2027. 2027. Isso. Vai ter uma praia particular. Cara, é uma proposta muito boa. E aí, o que acontece? Por que demora? Porque demora. Ah, 3 anos de construção. Imagina, um resort, coisa. né? É muita coisa. 3 anos de construção, vai entregar as obras em 2027. Agora, a pousada é uma pousada que já é muito frequentada, né? Eu acho que o bacana é que as pessoas forem lá é entenderem a diferença deles. Pousada liberal é uma coisa, pousada naturista é outra, resort é outra. São 3 coisas diferentes. Mas desculpa, é o mesmo grupo, né? É o mesmo grupo. Entendi. Então você já tá com o pessoal da pousada junto. Já. Entendi. É que eles sabem dividir bem as coisas, né? Então a pousada naturista, eles respeitam muito o naturismo local, entendeu? Não, e que delícia agora você trabalhar no que você divulga, né? No que você cresceu nesse mercado de swing. Você tem alguma ideia de dados, cara, desse mercado de swing hoje? Olha, cara, é um mercado que mais cresce, né? Movimenta realmente uma indústria milionária, porque assim, as baladas em si, elas não são tão baratinhas, né? Então, um casal, ele vai deixar ali na noite uns 300, 400 reais, né? Sim. Tem baladas, às vezes, as festas são mais acessíveis, mas no geral ele vai deixar uns 300 pau ali. Né? Então, tem festas, assim, que tem 200 casais, 300 casais. Isso, assim, é um mercado que está crescendo muito a cada dia. Muito E vicia mesmo. a fazer swing? Você é suspeita. No começo, né? No começo. Eu acho no começo que tem aquela empolgação, como o voo como diz o Gustavo, quem faz podcast também tem o voo da... Eu acho que, assim, tudo vai entrando no equilíbrio ao longo do tempo. Mas você se encontrou, né, cara? Isso que é mais importante. Eu acho que eu me encontrei mais... Não no sentido de... Sempre me perguntam assim... Você sempre vai ser uma pessoa swinger? Eu falo, cara, eu me tornei liberal. Uma mente expandida não retorna ao estado original que ela estava, né? Mas não quer dizer que eu vou fazer troca de casal pro resto da vida, né? Eu acho que o que eu gosto mesmo é saber que eu tenho hoje uma pessoa que me respeita, né? E que eu posso viver grandes aventuras, que eu vou continuar sendo respeitada. Que eu tenho liberdade de poder dizer os meus desejos, compartilhar isso com ele, e que eu tenho também a liberdade de chegar para ele e dizer, a partir de hoje eu não quero mais nada. Você vai aguentar ou querer ficar só comigo pro resto da vida? E eu tenho certeza que a resposta dele vai ser sim. Mas você acha que vai chegar um dia assim, que você vai mudar assim pra monogamia? Não monogamia. É porque não dá pra saber também. A gente vai envelhecer um dia também, né? A gente não sabe se a gente vai estar no mesmo pique de antes. Exato. Mas eu acho que eu ainda vou continuar vivendo com pessoas liberais. Hoje, 99% dos seus amigos, do seu núcleo, são liberais. Então, eu acho que é isso. É isso que eu quero pra mim, é estilo de vida. Eu entrei nessa sociedade da vida liberal e é nela que eu quero permanecer. Você acha que as meninas vão ser também, ter essa cabeça liberal, as 3? Engraçado, né? É estranho a gente dizer quem elas vão se tornar, é como a gente dizer qual será que vai ser a profissão dos nossos filhos e tal. Elas ainda estão se conhecendo, né? Por exemplo, a filha do Ed mais velha, ela é toda romântica, ela é toda quietinha, ela tem um jeito todo particular dela. Se eu tiver que se imaginar ela um dia liberal, eu dizer não, claro, entendeu? Claro. Né? A minha filha... Ela vive em constante mudança. Ela tem 7 anos, mas cada dia ela fala uma coisa pra mim. Tem dia que ela fala que ela quer ser astronauta. Tem dia que ela já chegou pra mim um dia, Ju. Ela disse assim, mãe, eu sei o que eu quero fazer quando eu crescer. Eu falei, o quê? Eu vou construir um robô. É mesmo? Pra quê? Porque eu quero descer no fundo das Fossas Marianas pra ver o que tem lá. Sabe? Que criança de 7 anos fala isso pra gente? Nossa, né? que doido. E ela já chegou pra mim e disse assim, mãe, eu acho que eu queria ser um menino. Eu me sinto meio menino às vezes. Ela tem 7 anos. E eu falo assim pra ela, por que você se sente meio menino? Ah, mãe, é porque eu gosto de jogar futebol. Eu falo, filha, deixa eu te explicar uma coisa. A mamãe é menina, nasceu menina e gosta de ser menina. E a mamãe também gosta de jogar futebol. Você pode ser uma menina que gosta de jogar futebol? Ela falou, posso? Eu falei, pode. Ah, então eu gosto de ser menina, mas eu gosto de jogar futebol. Então, gente, é isso. Elas vão ser... vão ser felizes. Elas vão ser quem elas tiverem que ser. Não, e vão ter os melhores pais aí pra apoiar elas mesmo. Com a cabeça que vocês têm hoje. Eu falo, o que eu vou ensinar elas é que elas têm que respeitar as outras pessoas. Elas têm que ter honra, palavra... Né? Elas têm que ser carinhosas e empáticas. Claro. A sexualidade delas só diz respeito a elas. É verdade. Né? Eu só vou estar ali pra ajudar do tipo quando ela chegar, mãe, preciso de uma ajuda. Então fala, filha, o que a mãe pode te ajudar? É isso. Ai, Caio, eu adorei. Você viu que... Eu sei que você também tá hoje, né? A gente deu uma